Boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar então a nossa jornada, provavelmente uma das últimas de vocês, né? Fechamento de curso. Tomara que vocês consigam ser bem-sucedidos. Eu tenho certeza que vocês serão. Mas é importante aí esse primeiro momento aqui, primeira aula, para a gente poder então passar todas as principais dicas de como vocês vão organizar o projeto de vocês. Tá? A disciplina aqui tem então uma vibe diferente das tradicionais, né? Praticamente não tem conteúdo novo, vocês é que vão buscar os conteúdos antigos e fazer então a adaptação ao projeto de vocês. Esse é o desafio. Então, nesse momento, todo o conhecimento que vocês acumularam, bem ou mal, ao longo da administração, ele vai ser posto à prova agora nessa disciplina. Tá? É como se fosse um provão final, assim, que dura um semestre, para a gente ver se vocês têm condições de ser administradores ou não. Então eu vou dar hoje uma série de dicas, tá? A gente já se conhece, então fica mais fácil, a turma é pequena, então acho que vai ser tranquilo para conduzir. E tem uma série de atalhos aí que eu agora, até pela visão que a gente teve no semestre passado, melhor, no ano passado, a gente já consegue dar alguns encaminhamentos um tanto distintos do que vinha sendo feito, né? Essa disciplina, originalmente, ela era comandada pelo professor Jaime Laufer, e é ele que fez o programa, fez a ementa da disciplina, botou o conteúdo e fez as várias etapas, ele que elaborou a disciplina. Então, quando eu assumi, eu não mudei nada, eu simplesmente segui o que ele já tinha definido, porque ele já vinha praticando há vários anos, né, e vinha dando certo, então eu também segui. Claro que daí depois a gente começa a viver o caso concreto, né? E aí eu vi que tinha algumas coisas ali que podiam ser adaptadas, tá? Melhoradas, ajustadas, né? Então foi isso que eu fiz. Então essa versão que vocês estão recebendo da disciplina ainda é com base no que ele ministrava, atende integralmente a nossa ementa, né? O programa da disciplina ele está sendo preservado, isso não tem como se afastar, é o que vale por hora, né? Para mudar o conteúdo tem que passar pelo colegiado, né? Então não é o momento de fazer isso. Mas eu fiz algumas adaptações dentro da minha alçada aqui. Com isso, então, a gente consegue também ter alguns atalhos, né? O que eu me preocupo muito, e vocês verão isso, por isso que eu já preparei vocês no semestre passado com aquele planilhão, eu me preocupo muito com a produtividade. O que eu tenho notado? Não acredito que vai ser o caso de vocês, mas quando a gente tem mais grupos, acontece muito. O pessoal dispersa muito, começa a se concentrar em coisas que têm baixo valor agregado. Tudo é importante, mas tem as coisas mais importantes e as coisas menos importantes. Então eles acabam perdendo tempo às vezes em coisas que não vão agregar grande valor ao projeto, não vão mudar a história do projeto. E depois eu vou citar exemplos disso aí. Então o que eu fiz? Eu fiz uma estrutura que contempla os principais tópicos. Todos eles vocês viram comigo no semestre passado, na disciplina de novos produtos. Ali a gente simulou um plano de negócio. A diferença é que lá eu trouxe todos os dados para vocês, né? Agora é vocês que vão trazer os dados. Então, a planilha é a mesma, tá? É a mesma sequência. Fiz ali alguns ajustes, algumas adaptações ao contexto do programa dessa disciplina, né? Mas a pesquisa em si é toda com vocês, tá? Então, o que a gente aconselha para vocês serem produtivos? Primeiro ponto, buscar a base de dados confiáveis sobre o negócio de vocês, tá? Vocês vão fazer fábrica de velas? Legal. Tentem achar uma, nem que seja uma artesanal, que vocês têm que aprender como é que se faz uma vela. Isso só indo lá ver. Pode ser artesanal, como vocês acharem, mas depois vocês vão enriquecer isso aí com a pesquisa de vocês. Olha, o que nós vimos lá na fábrica tal, lá, ou no ateliê tal, lá, não sei onde, dá para ter uma máquina que é mais moderna, que faz isso, mais rápido, mais produtivo, tudo bem. Isso aí é uma pesquisa de vocês não precisam simplesmente repetir o padrão de negócio que vocês viram em loco. Vocês podem aperfeiçoar, isso é desejável até. Tá, mas isso depende do grupo, depende de vocês vão tomando as decisões aí, qualquer dúvida, recorram a mim e a gente vai ajustando. Mas não tem, eu sempre aconselho assim, melhor coisa, ver funcionando. Quando a gente vê as coisas funcionando, a gente fica com mais segurança sobre como encaminhar o projeto. Bom, várias formas de fazer isso, tá? Uma delas é visitação em loco, alguma fábrica ou fabriqueta que vocês conheçam, não interessa o tamanho, que tem aqui por perto. A outra é ver vídeos no YouTube,
Se vocês botar lá YouTube, como fazer velas, vai aparecer, tá? Como fazer velas aromáticas ou velas de ambiente, não sei como é que chama, vai aparecer. Então, ali você já tem uma pista também sobre a parte técnica. Tem que entender a parte técnica porque ela é o embasamento. Se vocês não aprender a fazer vela, vocês não fazem um projeto de vela. Essa é a realidade. Tem gente que às vezes até testa em casa, né? Tá? Para ver se sai igual. Mas não precisa, tá? Mas acompanhando o vídeo, vocês conseguem. Outra fonte, não sei se existe para esse modelo de empresa que vocês estão postulando aí, é o banco de dados do Sebrae. O Sebrae tem planos de negócio, microplanos, né? Já prontos para uma coletânea de coisas que ele alcança para os jovens empreendedores, enfim. Aí tem de tudo, né? Tem de tudo que é tipo. Eu imagino que tenha de velas também, ou algo parecido. Dei uma pesquisada no Sebrae Nacional, o Sebrae de Minas é muito bom também, o Sebrae de São Paulo, enfim, os Sebrais desses estados mais avançados aí, né? E a outra referência eu vou dar para vocês. Eu vou hoje já passar para vocês o projeto da turma que fez no ano passado, mas como eu falei logo no início, vocês não podem copiar, vocês podem se basear nele para ver a estrutura, o caminho e tudo mais. Tentem fazer algo diferente, maior ou menor, com dados mais refinados. Vocês mesmos, à medida que forem estudando esse conteúdo, vocês nesse projeto de referência, vocês vão ver falhas. Eu vou deixar um outro de referência que é o de uniformes empresariais, tá? Esse é o que eu tenho aqui na planilha, para também servir de guia. Ali mais para entender a estrutura, tá? Então tudo isso aí vai ajudar vocês. Então, pessoal, assim, ó, tomara que a gente tenha um belo de um semestre, vocês vão ver que passa rápido, então não dá para perder tempo. Então as aulas, assim, eu vou falar pouco para dar tempo de vocês produzirem. Mas de antemão eu já digo, assim, ó, vocês vão ter que se reunir fora de hora, sei lá, a combinar tudo, para tocar as coisas que precisam, que tem muito texto a ser produzido. A parte de cálculo, essa eu vou aliviar. Se vocês preencherem a planilha, já está tudo automatizado ali. Preencher aquele planilhão que eu vou deixar para vocês. Está tudo automatizado. Então vocês não vão perder tempo. Porque o que eu notava assim, os caras perdiam 3 semanas para fechar um balanço patrimonial. E aí depois não analisavam nada, porque terminava em cima do laço, o cara só entregava cheio de erro lá. E aí eu tinha que olhar lá e aí não concluía nada. Entregaram, mas não fizeram o principal. Então eu estou tentando eliminar essas perdas de tempo com a planilha. A planilha já vai fazer os cálculos que vocês precisam para embasar o trabalho. Tem bastante cálculo. Parte financeira, parte de produção principalmente. A parte de pesquisa mercadológica também. Tá? Então, essa parte, se vocês preencherem certinho a planilha, já está feita. Eu sei que normalmente o que o pessoal faz? Tu pega isso, eu pego aquilo e a gente vai fazendo e depois emenda tudo. Eu sugiro que vocês designem isso aí, pode ser rotativo ou pode ser uma pessoa o tempo todo, como vocês acharem melhor. Mas antes da entrega, ou todo mundo ou um de vocês, que vai ser designado para isso, tem que dar uma lida geral. Eu não digo só antes da véspera da entrega do projeto, porque é muito tarde. Mas toda semana alguém tem que dar uma lida geral para ver se as coisas estão se encaixando. Porque quando tu faz um trabalho a 4 mãos, o que acontece? Aí um escreve um negócio lá no início, vamos priorizar a variedade de velas aromáticas para ambientes, cabanas, hotéis, saunas, sei lá o que vocês vão fazer. Aí o cara escreve isso e tu fica esperando, eles estão definindo um segmento de mercado. Aí depois o cara que vai falar de segmento de mercado nem cita isso, porque eram pessoas diferentes. O grupo tinha definido isso, mas a pessoa que foi fazer a pesquisa no segmento de mercado não abordou esse segmento. Fica capenga o projeto. Aí diz uma coisa numa ponta e não diz outra, ou diz diferente. Então sempre tem que ter aquele que vai ler e vai ver se a coisa não está entrando em conflito. E isso é importante para vocês, tá? Então aqui, ó, pessoal, esses slides aqui eu vou passar só os iniciais, a gente vai vendo ao longo do semestre. Vai ser sempre esse conteúdo aqui que a gente vai voltar. Quando mudar de versão, eu posto. Por enquanto está valendo essa versão aqui, que é a primeira, tá? Aqui eu já adaptei do professor Gêmeo. No passado eu aproveitei integralmente os slides dele, agora eu fiz os meus aqui, pegando a maior parte do dele, né? Com algumas adaptações. Então, o nosso objetivo aqui, tá? Conhecimento e aplicação dos diversos conteúdos ministrados em sala de aula, considerando que os mesmos já foram
passados foram vistos por vocês. Os estudantes, vocês, são autônomos e os protagonistas de sua aprendizagem e aprende a partir de problemáticas reais. Então, o grande problema de vocês agora é viabilizar uma empresa fabricante de velas artesanais, aromáticas, não sei como é que vocês vão chamar. Depois vocês acertem a nomenclatura aí, né? Eu, como professor, vou ser um orientador, mediador nesse processo, consultor, eu vou tirar dúvidas, vou dar algumas recomendações e as principais dicas sempre no início da aula. Os estudantes, então, devem desenvolver a escrita, a oralidade, a argumentação, a pesquisa, a autonomia e o protagonismo. Inclusive, na apresentação final, todos apresentam e todos serão questionados. Então, todo mundo tem que estar por dentro do projeto. Mesmo que vocês repartam as tarefas, um tem que saber um pouco do trabalho do outro, para já evitar esses conflitos. E, como eu falei, sempre tem que ter essa leitura integral ali para ver se não tem nada conflitante. Aprender novas competências. Quais são as principais competências? São aquelas que vocês vão obrigatoriamente ter que desempenhar como administrador. O administrador ele é preparado para ser um líder. Não quer dizer que ele vai iniciar já a trajetória dele como líder. Tomara que vocês consigam. Mas o mercado de trabalho, você sabe, ele é uma escalada. Talvez vocês entrem como aprendizes, assistentes, e aí vai chegar um ponto que vocês vão estar preparados para serem líderes. Mas o quanto antes, na trajetória profissional de vocês, eu digo isso porque eu sei que acontece, tá, pessoal? Quanto antes vocês demonstrarem as habilidades de líderes e gestores, tanto antes vocês vão conseguir galgar esses cargos. Tá? Então, essa disciplina é um grande laboratório para vocês testarem isso aqui. Cada estudante deve responder para si quais os objetivos e competências que os profissionais formados devem adquirir ou dominar para serem diferenciados para o seu sucesso. 2 eu falei agora, tá? Liderança, claro que vocês podem compartilhar a liderança. Gestão, vocês vão ter que gerir tempo, divisão de tarefas, prazos, qualidade do trabalho. Então, vocês, no próprio projeto, já vai ter uma gestão, uma administração do projeto. Por isso que a disciplina se chama administração de projeto, porque ao longo de todo o trabalho, vocês têm que se auto-administrar, administrar o grupo para cumprir as entregas. As entregas são improrrogáveis. Então, tem que entregar naquela data de qualquer jeito. E aí, depois, dali uma semana, eu tenho um tempo para corrigir, eu dou o feedback para vocês e vocês seguem adiante. A gente só não vai conseguir fazer isso tão bem na última entrega, porque a última entrega, na semana seguinte, você já tem que apresentar, então não vai dar mais tempo para corrigir. Vocês, no máximo, vão corrigir alguma coisa para apresentação. Mas nas outras, na primeira e na segunda, vocês ainda conseguem fazer correções, ajustes. Né? Mas o que vale sempre para fins de nota é a entrega com o conteúdo dentro do prazo. Tá? Então vocês vão ter uma administração, sim, ali de resultado, tentar conseguir, né? Além de todo o entendimento técnico do projeto, a parte de mercado, a parte operacional, a parte de finanças, para conseguir concluir algo que faça sentido. Esse fazer sentido vocês vão ver agora, pessoal, é mais ou menos o que eu tentei, ainda que de forma simulada, para passar para vocês no semestre passado. Vocês viram, a empresa é um todo, mercado, operações e finanças. Tudo tem que se encaixar para lá no final a gente ter certeza se essa empresa é viável ou não. Se ela vai dar resultado para os seus sócios ou não. Então, aqui, agora, vocês é que vão atrás dos dados para poder fazer essa empresa ter sucesso. E mesmo que você chegue à conclusão lá no final que a empresa é inviável, isso não quer dizer que o trabalho vai perder pontos, não. Vocês podem concluir que o projeto é inviável e justificar e dizer o que fazer para que ele venha a ser viável. Claro, não vai dar tempo de fazer um novo projeto, porque vocês só estão lá no fim. Mas pelo menos vocês vão ter base de dados para dizer onde, né, vocês acham que foram os pontos que inviabilizaram o projeto. Os famosos gargalos, né? Então vai aparecer aqui. Ó, e a gente não conseguiu suplantar, ficamos devendo, mas termina o projeto mesmo assim. Os 4 Cs aqui, pessoal. Pensamento crítico, que é o que eu expliquei, de tentar ver se não está tendo incoerências no trabalho. Comunicação entre vocês já devem ter o grupinho de WhatsApp de vocês, se comuniquem bastante, porque muita coisa vocês vão estar trocando à distância. Colaboração, um é melhor em cálculo, outro não é, um é melhor em planilha, outro não é, um é melhor em escrita, em texto, outro não é tanto. Dividam conforme as competências de vocês e se colaborem um com o outro. Às vezes, né, diante da urgência,
O cara que não escreve tão bem vai ter que escrever alguma coisa. Colaboração. E criatividade, né, pessoal? Vocês podem usar aí a criatividade de vocês para inovar em alguma coisa, que nem eu falei logo no início, né? Se vocês visualizarem algum empreendimento mais modesto e que lá vocês, falando com o dono, entrevistando, vocês consigam perceber possibilidades de melhoria, façam. Tá? Habilidades para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não são familiares. Então tá aqui, pessoal, ó, os grandes objetivos. Primeiro de todos, empreendedorismo. Vocês já tiveram várias rodadas de disciplinas ligadas a empreendedorismo. Semestre passado a gente fez mais um. Trabalho em grupo, relações interpessoais, gestão, liderança, já falei. Solução de conflitos. Se prepare, nem sempre vocês vão concordar de primeira com tudo. Vocês vão ter que achar um jeito de solucionar eventuais divergências. É normal numa empresa, na vida. Buscas de referências nas mais diversas fontes, já citei algumas para vocês. Comunicação, planejamento das aulas e dos grupos. Cada aula vocês têm que avançar um pouquinho. O que vocês não avançarem em aula fica de tema de casa para avançar, para que na próxima a gente possa estar com tudo em dia. Tá? Então é muito importante essa administração de tempo de vocês. Ir além, ampliar a experiência. Quanto mais vocês vivenciarem, seja aqui, seja fora daqui, melhor. Reflexão e senso crítico sobre o contexto empresarial e econômico atual. Vocês vão fazer um negócio que não vai ser uma bolha. Vocês vão fazer um negócio que é dentro de uma realidade que nós estamos vivendo agora. É possível, na cidade de Venâncio Aires, diante do contexto econômico atual do Brasil ou da região, viabilizarmos uma fábrica de velas? Sim ou não? Eu não tenho essa resposta. Ninguém sabe. Vocês é que vão gerar essa resposta fundamentada até o fim do semestre. Dúvidas e questionamentos, então, sanados o quanto antes. Não deixem a coisa prosperar muito. Vão anotando, mesmo que surja fora do horário de aula. Ó, anota isso aí para a gente perguntar para o Marcão na próxima. E já vem com a listinha de perguntas de uma aula para outra. Eu sempre vou atender os grupos no horário de aula, pessoal. Eu e nenhum outro professor faria isso. A gente consegue atender vocês fora do horário de aula. Mesmo que vocês me mandem alguma coisa, eu vou responder provavelmente na aula, tá? Que é o horário que a gente tem. A única coisa que eu vou fazer fora de aula são as correções de vocês, né? Que já é bastante coisa também, né? Demora, porque um trabalho desses, vocês vão ver ele depois, é bastante coisa. Então, para vocês fazer e para o professor corrigir, né? E vocês querem a minha correção para ter o feedback, então eu tenho que corrigir com zelo também, né? Então, no início das aulas, nesta sala, o professor irá repassar e relembrar conteúdos, realizar ajustes e comunicados, tá? Se vocês não querem ficar aqui, tudo bem, a sala é meio fria às vezes. Querendo ir para a biblioteca, pode ir, tá? Eu vou ficar aqui, tá? Querem ficar aqui comigo? Melhor, também, não tem problema, então fica mais próximo. Usar a planilha do Prof. Marcão para coleta de dados e cálculos, é isso que eu falei para vocês, já vou mostrar a planilha. Avaliações serão com base na leitura de livros, 2 livros, tem na biblioteca. O primeiro deles e o mais denso e o que mais orienta para um plano de negócio, O Segredo de Luiza. Tem toda a parte técnica. É um best-seller contado em forma de historinha, de uma empreendedora que fez uma fábrica de goiabinha lá, não sei o que, marmelada, coisa assim. Tá? Vale a pena. Não sei se alguém já leu. Não? Tá, então, essa é a leitura. Vocês já peguem o livro. Deve ter uma outra capa agora, tá? A minha versão edição já é mais antiga, do Dolabella. Esse aqui, então, eu já aconselho vocês a ler, porque tem que estar ele todo lido. Isso aqui vocês vão estar sempre com ele debaixo do braço até o dia da primeira avaliação, que é daqui a 6 aulas. Vai ter avaliação, que é a leitura do livro. A forma de eu ver se vocês se empenharam na leitura do livro, e isso aqui embasa também todo o trabalho, é na avaliação. Tá? Perguntas sobre o livro. Mas não é para decorar, vocês podem trazer o livro no dia. O que Dolabella considera importante para o empreendedor? Vai aparecer lá. É objetiva, tá? Que vocês conhecem as minhas provas. Pode trazer o livro, não tem problema, tá? Mas é individual a prova. Daí vocês respondam. A prova é o de menos, pessoal. É mais para eu ter certeza que vocês conseguiram ler. Na pior das hipóteses, vocês se entrarem aí no YouTube, com chat GPT, inteligência artificial, sai até um resumo do livro. Tá? Mas eu aconselho a ler porque é uma boa leitura esse aqui.
Então, essa é a primeira avaliação, tá? E dali, depois, há um tempinho, tem o café expresso. Esse aqui, até as letras são grandes, esse aqui é mais rápido, bem mais rápido para ler. Esse aqui vocês lêem um dia, se quiser, tá? São os 2 livros, devem ter aqui. Esse aqui é brasileiro, né? O cara que escreveu, então já tem mais um pouco da nossa cultura, e esse aqui é americano. Os 2 livros são muito bons, tá? Esse aqui é mais para empreendedorismo e esse aqui é mais técnico. Mas os 2 fazem parte. São leituras obrigatórias de qualquer estudante de administração. Não tem como tu se formar em administração sem ter lido esses 2 livros aqui. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma folhada, mas tem na biblioteca. Se puderem comprar, não são livros caros, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem aí na Amazon, não sei, não deve estar tão fora da... Não é livro de R$400. Aí tem a leitura dos livros, isso será cobrado nas provas, nas 2 avaliações, as entregas nos prazos, tá, pessoal? Qualquer entrega fora do prazo já vai descontando pontos da nota daquela avaliação, tá? Daquela entrega. São 3 entregas. Primeira entrega, já vou falar daqui a pouco, é basicamente mercado, organização e produto. Segunda entrega, operações. Terceira entrega, finanças. E perguntem o que vocês tiverem de dúvida aí. Tá aqui, ó. São as 3 etapas, tá? A parte que tem mais texto é essa primeira aqui, pessoal, onde vocês têm que falar de produto, escolher o produto, pesquisar o mercado e conceber a organização que vai dar conta desse produto e desse mercado. Então, essa aqui é a primeira entrega. É a etapa mais conceitual de todas, que vocês vão produzir muito texto ali, né? Tem que identificar o produto, explicar, justificar as opções mercadológicas de vocês. Então, tem muito texto, tem números também, mas a parte mais densa se refere a textos. A calculeira, pessoal, começa da etapa 2 em diante. E vocês sabem, vocês fizeram comigo, né? Operações, não adianta, vocês vão fazer plano de produção, aquelas coisas tudo que a gente estudou, vocês vão fazer. Plano de produção, dimensionamento de estoque, fluxo de processo, tudo isso vai aparecer, tudo que a gente estudou. Tá? Agora vocês vão ver como vai caindo a ficha. Essas coisas que a gente aprende tudo separado no curso, a gente junta tudo aqui, claro, devidamente dosado, né? Porque não dá para botar tanta coisa assim num único semestre, mas o suficiente para vocês poderem fazer um bom projeto. E a parte que é o dodói de todo mundo, que aí sim é puro cálculo, mas felizmente a planilha vai ajudar, é a análise financeira. Tá? Então, primeira etapa, primeira entrega, produto, mercado e organização. Segunda entrega, operação, produção e investimentos. Terceira, análise financeira. Vocês vão ver depois no próprio livro O Segredo de Luiz, ele segue mais ou menos essa lógica. Não exatamente com essa nomenclatura, mas muito próximo. Tá? Bom, hoje, pessoal, a gente já vai iniciar falando da primeira etapa. Então, eu já quero que vocês comecem a fazer as primeiras pesquisas, ou pelo menos dividir tarefas, se organizar. Eu já fiz um cronograma prévio para vocês, depois eu vou mostrar. Se vocês conseguirem seguir esse cronograma, tende a dar tudo certo e ainda sobrar uma semana ali antes da entrega. Tá? Vai depender de vocês. Então, vocês vão falar agora de produto, que é a definição do produto. Sempre, pessoal, tentem escrever de forma clara, objetiva, sem enrolação. O que eu digo sem enrolação? Eu limitei o número de páginas. Não quer dizer que se passar meia página, uma página, eu vou descontar de vocês. O que eu não quero, assim, ó, eu botei lá histórico. Uma hora vocês vão pesquisar a história do produto Vela. Pode pesquisar no ChatGPT? Pode. Não tem problema, eu pesquiso onde vocês quiserem. Só que quando vocês forem buscar as referências vocês têm que botar no final, isso aqui é um trabalho acadêmico, tem que ficar bonitinho. Aí vocês, o próprio ChatGPT dá as referências. Peguem as referências do ChatGPT. Não adianta botar lá, referência, ChatGPT. Isso não é referência. Referência, Google. Não é referência, tá? Isso aí não é trabalho acadêmico. Ali foi a ferramenta que vocês usaram para acessar textos e referências. Aí pesquisando no próprio texto vai aparecer as referências, os numerozinhos ali que tem no ChatGPT, né? Então, o histórico eu peço uma página porque não tem que enrolar muito. Tá? Às vezes tem gente que escreve 5 páginas de histórico do produto, o cara começa a contar toda a história lá do tempo das cavernas, como é que surgiu. E não me interessa isso aí, tá? Essa é outra questão que vocês têm que ter presente, tá, pessoal? Por isso que eu falo, tem que ser bem objetivo, porque isso aqui vocês têm que ter como foco. Tudo bem, é um trabalho de conclusão, mas pensem da seguinte forma: vocês vão apresentar para um grupo de investidores.
O investidor, o empreendedor, o cara que tem a grana para financiar o projeto de vocês, vocês não têm a grana. Então, faz de conta que vocês vão ir para um Shark Tank aí e vão apresentar esse projeto. Tem que apresentar ele em 5 minutos. Claro, o cara vai ler antes. Aqueles 5 minutos é só para vocês fazer o resumão. Nós vamos simular aqui também, nas apresentações finais. Vou dar mais que 5 minutos. Mas vocês têm que ter objetividade. Tá? Então, o empreendedor ele não quer saber muito da história lá que surgiu. Tudo bem, tu cita lá que as velas são usadas há muitos anos e bota a fonte. Mas não precisa contar toda a historinha, né? Porque não sei o que surgiu da necessidade de luz, fogo. Isso a gente já sabe. O empresário não quer saber isso aí. Não quer essa enrolation, né? Bom, aqui tem algumas fontes que vocês vão buscar como dados secundários, tá? Vocês vão ter que fazer a pesquisa de mercado. Depois já utilizem a minha planilha para ter as principais dicas do que tem que ser perguntado, tá? Que é para buscar a pesquisa de vocês. Quem usa vela? Quantas vezes por ano usa vela? Por mês? Se tem hábito de comprar vela ou não? Que tipo de vela compra? Pesquisa mercadológica. Vocês tiveram marketing para fazer isso aí. Qualquer coisa vão ter que retroceder lá no marketing para ver como é que se faz uma pesquisa. Você sabe que o segredo de uma boa pesquisa mercadológica é fazer as perguntas certas. Não precisa ser 85 perguntas. Às vezes com 8, 10 perguntas a gente já tem tudo que a gente precisa. Depois eu vou mostrar para vocês ali. Hoje eu vou falar um pouco mais do que 30 minutos, porque é a primeira aula, tá? E a pesquisa de dados secundários são aqueles dados que já estão disponíveis, eu só tenho que achar o lugar para pegar. IBGE é o principal deles, Sebrae, falei para vocês, secretarias de indústria e comércio, às vezes a gente consegue algum dado estatístico lá, as ACIs, no caso de vocês, aqui, a Câmara de Comércio, Embrapa, ministérios, outros. Tá? Um órgão oficial, um órgão que tem credibilidade, tudo isso aí vocês podem buscar para fazer a pesquisa secundária. Sempre lembrando, né, pessoal, pesquisa primária é aquela que vocês vão, a gente falou isso no semestre passado, vocês vão lá entrevistar as próprias pessoas e elas vão responder e vocês vão fazer uma estatística. Essa é a pesquisa primária, vocês coletaram dados brutos e trabalharam eles, depois geraram gráficos e tudo, beleza. Precisa, porque ali eu vou ter que entender bem o meu mercado, o meu público-alvo. Mas eu também preciso de dados mercadológicos, por exemplo, se você chegar à conclusão assim, puxa, chegamos à conclusão na pesquisa que as pessoas que compram velas são pessoas de nível classe média. Estou dando um chute aqui, não sei. Tá? Mas, enfim, é um hábito mais de classe média e alta. Tudo bem, em Venâncio, já que eu quero entender quantos por cento da população se enquadra na classe média e média alta. Aí eu tenho que pegar dados do IBGE para fazer o recorte. Tá? Que nem a gente fez, simulamos no semestre passado com o nosso bioestimulante. Organização, estrutura de funcionamento da empresa a ser criada com atividades dos sócios, funcionários, incluindo remuneração, encargos e intenção estratégica. Depois ali vai ter no roteiro tudo isso aí. Localização, fatores determinantes da escolha, criar critérios, justificar pesos atribuídos na análise qualitativa, tanto para construção como para locação. Não sei se vocês vão querer construir o prédio, se vocês vão locar, se vão pegar um terreno, enfim, isso vocês vão decidir. Eu vou dando algumas dicas assim pela experiência que a gente tem, não só de casos reais de empresas, porque a gente dá essa consultoria ali no Parque Tecnológico. Várias empresas, como eu já falei para vocês, eu orientei a partir daqui. Claro que lá a gente sintetiza mais porque não são estudantes de administração, né? Então a gente faz uma coisa mais formatadinha, assim, para o padrão do tipo de estudante, de empreendedor que vai lá. Mas os passos, mercado, operações e finanças, estão todos lá. E eu aconselho, né, com base nesse histórico, que vocês olhem com atenção a possibilidade de alugar, porque o que acaba às vezes acontecendo é que o projeto fica inviável. O pessoal quer comprar o terreno e construir o prédio e ainda comprar as máquinas. Fica muito caro. Talvez tu possa fazer isso quando tu estiver maior lá, depois de 10, 20 anos de trabalho. Mas você sabe, isso aqui tem que seguir a realidade. A realidade é que todo mundo começa pequenininho. E quando tu é pequenininho, tu não tem cacife, não tem... A não ser que vocês pesquisem um financiamento aí para esse tipo de negócio que seja juro muito baixo e consigam investidores. Aí tem que argumentar isso no projeto. Tudo bem, vai depender da criatividade de vocês. E justificar a coerência entre produto, mercado e organização. Ó, esse produto é apropriado a esse mercado por isso, por isso, por isso. E esse mercado tem condições de comprar esse produto. Legal, estou fazendo a vinculação entre as duas, tudo mediante dados. Esta organização que nós concebemos, no início ela vai ser de pequeno porte,
Ela dá conta desse mercado inicial e também dá conta desse mercado futuro. Para produzir esse produto, ela precisa ter tais e tais competências. Enfim, tem que entender que é tudo aqui sistêmico. Tudo tem que estar integrado. A gente tem uma série de sugestões aqui, tá? De alguns aí que são interessantes, né? Que vale a pena. Aqui os a evitar, né? Mas se vocês já decidiram a questão de velas, tranquilo, sigam adiante, é um bom projeto, com certeza vai enriquecer a vida de vocês. Tá? A preferência é a indústria mesmo, tá, pessoal? Vocês já escolheram uma indústria. A indústria pode ser mais artesanal, vocês é que vão avaliar isso, e a indústria pode ser mais automatizada, mais tecnológica, vocês é que vão pesquisar. O que eu tenho para dizer para vocês, assim, ó, de dica importante? Se vocês buscarem o atendimento a um mercado da cidade, talvez um negócio mais artesanal sirva. Pelo que eu me lembro, tá, pessoal? Vocês vão ver depois no texto das gurizadas lá que fizeram. Tu compra lá parafina, compra algumas ceras lá e os aromas, tudo, joga num tacho. A tecnologia de fabricação de velas no padrão artesanal é bem simples, joga num tacho, derrete e depois joga nas forminhas, pega o pavio, tu coloca ali dentro e aquilo vai endurecendo e fica o pavio para fora. Não é uma tecnologia muito avançada nesse padrão. Então, talvez para o atendimento de um mercado municipal, aqui, a região no máximo, até dá conta. Vocês é que vão avaliar depois pela pesquisa mercadológica. Mas assim, ó, não, nós queremos... A nossa visão de futuro, vocês vão colocar ali a intenção estratégica, a nossa visão de futuro é atender o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Aí talvez vocês já vão precisar pensar em algo mais tecnológico. Tá? Aí tem que pesquisar tecnologia. Tá? Vocês é que vão decidir. A data da primeira entrega, depois eu falo para vocês. Tá? Não vou falar sobre a etapa 2, nem sobre a etapa 3, isso aí a gente vai deixar para as próximas aulas. O que eu vou mostrar para vocês agora são os outros ingredientes do trabalho aqui que são vitais, tá? Bom, o planilhão, pessoal, vocês já conhecem. Claro, a minha, ela está preenchida com uma fábrica de uniformes que foi um grupo que desenvolveu esse projeto no semestre passado. Tá? Vocês vão editar, vocês vão colocar os dados de vocês por cima. Então, a diferença em relação ao semestre passado é que, como eu falei, eu dava os dados e agora vocês é que vão buscar. Então, assim, ó, eu fiz aqui... Adaptei em relação à planilha do semestre passado, né? Então essa aqui tem mais detalhezinhos, né? Então prestem atenção. Quando é só texto, eu só coloquei um resuminho aqui para não perder o fio da meada, tá? Capítulos 1, 2 e 3. Né? Proceder conforme orientado pelo professor. Depois eu dou mais umas dicas sobre isso aí. Aí sim, a parte que vocês vão se dedicar é daqui em diante, ó, produto. Ó, o capítulo 4 como um todo deve estar concluído até o final da aula 2. A aula 2 é a semana que vem. Então eu digo para vocês assim, ó, não percam muito tempo, já comece a dar os primeiros passos hoje para poder concluir até o final da aula que vem, mais tardar até a semana seguinte, tudo que está aqui quanto ao produto, tá? Vocês vão dar um nome. Os textos que eu coloquei aqui são bem resumidos. Podem se basear nesses textos para fazer o texto no trabalho acadêmico em si, né? Tem que ter aquela estrutura de trabalho acadêmico que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Aqui é só para a gente ter o fio da meada e não perder de vista o que a gente está fazendo, mas lá vocês vão ter que escrever um pouquinho mais, com certeza. Aqui, ó, é uma fábrica de uniformes, então aqui tem as variedades de produtos, a unidade de medida, os tamanhos, vocês vão ter tamanhos de velas lá, não sei como é que vai ser as dimensões, os insumos diretos. Aqui eu já fiz assim, ó, missão de vocês para poder ter a planilha certinha. Tudo onde está marcado em amarelinho aqui, ó, claro que eu botei mais linhas aqui porque eu não sei a quantidade de insumos que tem o produto, né, os variados produtos. Mas tudo onde está amarelinho, pintado de amarelinho claro aqui de bege, vocês têm que preencher. Tem que botar alguma coisa de vocês ali. Né? Normalmente ali vai aparecer o fundo amarelo e a fonte em vermelho. Todo o resto vocês não podem mexer porque tem fórmula ou já tem dado imutável ali. Tá? Então não tentem mudar a planilha. O que pode acontecer é que de tempo em tempo eu preciso fazer algum ajustezinho para me adaptar, para adaptar a empresa de vocês. Então, para isso, o que eu estou sugerindo?
coloquem, baixem isso aqui e salva como num pendrive. Por que eu estou falando pendrive? Nós vamos compartilhar esse pendrive. Então, quando tiver algum ajuste, para vocês não perder tempo, agora não sei, eu vou ter que mexer na planilha do Marcão aqui. Não, dá para mim que eu mexo e devolvo para vocês. Esse suporte eu vou dar em aula. Tá? Então, o máximo que vocês vão ficar pesquisando, discutindo aqui, eu vou estar mexendo na planilha para adaptar, para vocês não ter o problema de perder tempo tendo que produzir fórmula em planilha de Excel. Então, eventualmente, vai ter algumas adaptações no ato ali para não ter problema. Porque, por exemplo, aqui eu botei 22 insumos. Vai que no caso de vocês tenha 30 insumos. Não vai ter, tá? Mas aí teria que agregar mais linhas. Aí eu tenho que mexer. Tá? Daí devolvam para mim. Tudo que fugir do padrão daqui, eu tenho que entrar em cena para ajudar vocês. Tá? Não tem problema, vou fazer isso durante a aula. Ok? O que mais? Aqui eu dou várias dicas aqui, tá? Vocês vão ver que tem umas coisas aqui que eu tive que adaptar porque estão em posições distintas, né? Mas não tem problema. Tá? Vocês vão ver aqui, fazer a analogia para a fábrica de velas. Então, por exemplo, essa primeira parte aqui, eu coloquei aqui, o capítulo 4 deve estar concluído até o final da aula 2, que é a semana que vem. Então, o que é o capítulo 4? É tudo isso aqui, Identificação do produto, insumos, fornecedores, embalagens, processo produtivo, fluxograma, né? Aqui só botei os títulos, né? Só para constar. Depois, no trabalho, vocês vão desenhar tudo bonitinho, né? E se alguém tem mais habilidade em desenho, coisa e tal, não precisa ser engenheiro, menos que vocês queiram fazer uma coisa gabaritada. Então, já aconselho assim, quem tem um pouquinho de habilidade em desenho, mais técnico, exemplo planta baixa, a gente vai tratar mais adiante, melhor, tá? Ajuda no trabalho. Então, vai até o capítulo 4 aqui, pessoal. Aí, depois aqui já se deduz o cronograma, As sessões 5.1 a 5.4.3.1 devem estar concluídas até o final da aula 3. Então, já vão encaminhando a pesquisa para ela estar pronta no mais tardar daqui a 2 semanas. O que o pessoal normalmente faz em pesquisa de mercado, né? Eles montam um formuláriozinho, colocam no Google Docs, sei lá, enfim, tem várias ferramentas aí que já permitem fazer isso aí e até gratuitas, já te dão os gráficos e tudo. Então, procurem essas coisas que são produtivas, tá, pessoal? Porque senão vocês mesmos vão fazer, vão perder tempo, que não é o caso. E aí, o que eles fazem? Eles largam para Deus e todo mundo no WhatsApp, no Facebook, para quanto mais pessoas responder, melhor. Tá? Amigos de vocês, inimigos de vocês, bota tudo. Parente, tudo. Por quê? Porque aqui é uma simulação. Nós não vamos, claro, que se a gente for fazer isso no caso concreto, tu define lá o perfil, a persona, né? Vocês têm que ter muito claro o público-alvo, e vocês teriam que fazer a pesquisa só com esse público-alvo. Nós vamos assumir que o público-alvo de vocês é o que vocês pesquisaram, tá? Depois tem toda essa parte de mercado aqui, No caso do uniformes, eles tinham pessoa jurídica, né, como cliente, que são as empresas. Então, por isso que aparece lá em cima, pessoa jurídica. Aí, setor de mercado, análise SWOT. Essa parte aqui, vai até a aula 3, e aí, segmentação em diante, até o final da aula 4. Aí termina essa aba aqui do produto e mercado. Tem algumas partes aqui, pessoal, que são mais compridonas, assim, mas não se assustem. Elas são porque as tabelas são grandes, precisa esmiuçar bem os dados, né? Mas o que vale são os dados que vocês vão ter que imputar aqui, colocar aqui para dentro, tá? Alguns vão ser texto, outros vão ser numéricos, né? Então, tá tudo aqui já destacado, tá? Muito parecido com o que a gente fez no semestre passado. E a última aba que vocês vão... Pode ser a última ou a penúltima, depende de como vocês estruturar o trabalho. Aqui eu deixei separado, porque eu acho que é um capítulo que merece uma aba à parte pela quantidade de dados que tem, que é a organização. Aí que nem a gente fez no semestre passado, vocês vão ter que definir o organograma, aí vocês vão definir. Eu já deixei um esboço aqui, né? Depois vocês vão fazer o de vocês. Aí a gente adapta aqui depois para ficar bonitinho. Número de pessoas que vão trabalhar na empresa, o salário delas. Isso aqui era uma parte que o pessoal perdia um tempão fazendo e errava. Porque daí, para calcular salário, tu tem que calcular INSS, fundo de garantia, todas essas questões de encargos, pesquisar lei e tudo. Eu já adaptei tudo aqui. O máximo que vocês vão ter que fazer é interpretar, botar os dados, definir os salários, e aí já saem as tabelinhas.
Não precisa apresentar as tabelas exatamente no formato que está aqui. Vocês podem adaptar, se quiserem ficar uma coisa mais padronizada, mais bonitinha. Aí entra a criatividade de vocês, tá? Mas o conteúdo, eu aconselho que seja parecido com o que está aqui. Porque ele já está todo pré-calculado, né? Aqui, então, entra remuneração, salários, prolabores. Aqui já entra os custos de mão de obra, que isso aqui vai ser importante, que vai alimentar depois a formação do preço. Tá tudo interligado, pessoal. Então, essa é a vantagem da planilha. Esse é outro problema que eu notava, assim, ó. Na hora que os caras iam fazer, eles pegavam planilha lá da Contábeis, planilha do Sebrae, planilha não sei da onde, e ninguém entendia aquelas planilhas. Aí cada um fazia o seu também. Aí os cálculos não combinavam. Aí a gente começava a corrigir, puxa, mas aqui o cara botou um número lá e botou outro. E não fecha. Tá? Porque cada um fez um pouquinho. Não, de novo, a planilha ela é toda integrada e a gente tem que preservar essa íntegra dela. Aqui já tem a localização também. A localização é todo um trabalho à parte, é mais qualitativo, tá? Vocês aprenderam localização comigo em gestão da produção, vão usar um daqueles métodos, tá? Depois eu relembro para vocês, tem um videozinho meu ali que vocês logo vão lembrar, tá? Olhem os videozinhos que eu deixo ali, sempre são relembranças dos estudos que a gente fez em disciplinas anteriores, essa é a vantagem. Como eu tenho tudo gravado, né, muita coisa a gente se lembra olhando o vídeo. E aí vocês vão achar um local, o local tem que existir, tá, pessoal? Não adianta dizer lá, vamos fazer na rua tal, onde eu passo na frente tem uma igreja lá, né, uma igreja lá da Universal. Não vale, a não ser que a igreja está vazia. Os caras terminaram a igreja ali, ficou um pavilhão e vocês vão alugar aquilo ali. Tá? Tem que existir o local, tá? Tanto o terreno quanto o prédio, tem que ser real. Vocês vão fazer uma pesquisa nas imobiliárias, tudo para achar qual é o melhor local. E aí, através da análise qualitativa, vocês vão escolher pelo menos 3 hipóteses, vão decidir qual dessas é a mais vantajosa. Aí tem que usar lá a análise qualitativa. Tá? Bom, então assim, pessoal, na planilhona aqui, ó, o que vocês mais vão se preocupar por hora, até a primeira entrega, são as abas produto e mercado e organização, as 2 primeiras abinhas aqui, tá? Então, essas que a gente vai cuidar mais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, eu sempre coloco um prazo aqui em aulas, né, não em datas, aí depois vocês sincronizam com o programa da disciplina. Então, como eu falei, ajuda vocês a ter o cronograma de trabalho já, né, saber o que tem que completar, assim não fica uma coisa indefinida, né? A gente já sabe a tarefa a ser feita até a próxima aula. Tá, pessoal? E o que vocês vão usar como referência para a estrutura do trabalho acadêmico? Deixa eu já mostrar para vocês. A planilha, então, pessoal, é para ajudar nos cálculos. Vocês vão me entregar o trabalho pronto, que é o que eu vou mostrar agora. Estruturado, tudo bonitinho, como manda o figurino, o trabalho acadêmico. A planilha é uma ferramenta para aumentar a produtividade de cálculo de vocês. Então, tem isso aqui, ó. Aqui é a estrutura do projeto. E aqui eu já dividi em etapas também. Então, o que eu estou mostrando para vocês hoje é a primeira etapa. Entre parênteses está o número de páginas que eu recomendo não passar. Tá? Ou se passar, passar pouquinho. Vocês vão ver, mesmo assim já dá umas 150 páginas. Mas não é porque só tem texto, é porque tem muita tabela, muito diagrama, tem planta baixa, tem muita foto, vocês vão agregar muita fotografia. Então acaba que dá bastante conteúdo, né? Ocupa bastante espaço isso aí. Pessoal, fiquem de olho aqui, ó. Todo itemzinho daqui, ó, ele tem o correspondente na planilha. O que vocês têm que cuidar? Quando vocês enxergar um dado aqui, olha lá na planilha. Quando é qualitativo, que é só texto, não vai aparecer nada lá, só vai aparecer fazer conforme a orientação do professor em aula. Vou dar pequenas orientações aqui para vocês. E aí, sempre prestem muita atenção no que está destacado em amarelo. Isso aqui eu vou cobrar na correção. Então, vocês já sabem até o que eu vou dar mais ênfase na hora da correção. Eu já destaquei aqui. Se vocês derem conta de todos os amarelão daqui, claro, tem que dar conta de toda a estrutura. Mas dentro deste ou daquele item, o que eu vou olhar com mais atenção? É o que está aqui nessas observações. Ó, tem várias. Tem várias observações. E a maior parte delas remete para a planilha. Ó, utilizar a planilha do professor. Tá? Então, isso aí que eu vou estar olhando. Porque aí com a planilha, quando vocês me entregarem o projeto escrito,
primeira, segunda e terceira etapa, eu vou pedir para vocês me entregar o pendrive também. Porque aí qualquer coisa eu corrijo no pendrive já. Eu já vou comparar o que vocês fizeram no trabalho com o que está no pendrive. Aí facilita, né? Então tem várias coisas aqui, ó. Tá? Essa é a estrutura, ela não é pequena. Vocês vão ver depois o segredo de Luiz aqui, que também não é pequeno. Dá bastante conteúdo, tá? Mas como eu falei, ocupa bastante espaço porque vai ter muita fotografia, desenho, planta. E aqui cuidado, pessoal. Às vezes o pessoal fica copiando de outros trabalhos já feitos e aí erra, tá? Os objetivos do trabalho são esses 4 aqui, ó. Nada além disso. Já está pronto o objetivo. Você está pensando. Quando a gente faz um plano de negócio, a gente só quer esse objetivo geral aqui, depois vocês vão adaptar o caso de vocês e vão colocar esses 4 objetivos específicos aqui. Então, em termos de guia para fazer o trabalho acadêmico, sigam essa estrutura aqui. Claro, o que vai acontecer? Ó? Não vai dar bem essa numeração. Os grandes capítulos, sim, mas as seções e subseções não necessariamente vão ser com as mesmas numerações, não tem problema. Por exemplo, aqui ó, vocês vão pesquisar descrição das atividades e atribuições. De repente a empresa de vocês, não, vai ser nós 4 aqui, mais 2 pessoas que nós vamos contratar e deu. Tá, e nem vai precisar botar essa lista toda aqui de funções. Tá? Então, o trabalho de vocês vai ter que ser adaptado. Então, tem algumas seções aqui, subseções, que não vão ser aplicáveis à realidade da empresa de vocês. Não tem problema, daí deixa com menos itens. Né? Mas, em termos de estrutura dos capítulos, plano de marketing, operação e investimentos, sigam à risca o que está aqui, ó, aspectos financeiros, capacidade de operação, planos de produção, e aí vai. Tá? Então, tudo isso aqui, sigam essa capitulação que está aqui, e aí vocês têm caminho seguro para fazer o trabalho. Mas, sempre se lembrem, você já deve ter entregue algum trabalho acadêmico. A regra geral é o livrinho de normas da Unisc, última versão. Sigam aquele ali. Vai ter que ter, eu não botei aqui, né? Mas vai ter que ter lá sumário, lista de tabelas, figuras, glossário, enfim. Aí vocês vão ver lá o que pede no livrinho acadêmico. É um trabalho acadêmico, vocês só não vão precisar imprimir ele, tá, pessoal? Vocês podem me entregar em arquivo, que já está tranquilo, tá? Pessoal, esse número de páginas aqui, eu somei, deu quase 150, ou deu em torno de 150, com os anexos, né? Anexos aqui, pessoal, não só os aplicáveis a vocês, tá? Tanto que eu nem estou cobrando mais tanto assim, por exemplo, isso aí é outra coisa que tem a ver com produtividade. Aí, o que acontecia? O pessoal gastava horas lá para montar um alvará da FEPAM. Tenta pegar na internet qual é o modelo lá, bem sucintozinho, alvará da FEPAM, licença para e não sei o que, e faz de conta que vocês estão emitindo no alvará. Já me serve. Claro, quanto mais autêntico, mais bonito fica. Mas eu estou mais preocupado com o conteúdo. Mas não é para fazer, né, toda uma lista de condicionantes e não sei o quê. Os licenciamentos da FEPAM, dependendo do tipo de empresa, eles são bem grandes. Tá? Peguem o que for mais simples para vocês. Tá? Mas é importante aqui agregar alguns anexos, né, naqueles que vocês entenderem aplicáveis. Então, sigam esse roteiro aqui. Ele é o principal. Aqui tem um trabalho pronto, que é justamente da fábrica de uniformes, tá? Da turma que fez no semestre passado, no ano passado. Tá? Eles foram bem, tiveram uma boa nota. Tá? Tem alguns erros aqui, vocês vão ver na minha correção, eu apontei, mas não tem problema. Não é para vocês fazer exatamente como eles fizeram, mas para ter uma ideia de estrutura. De qualquer forma, assim, ó, não se baseie, né, exatamente na estrutura deles para fazer o trabalho de vocês. Se baseie nessa que eu mostrei para vocês agora. Para nós vale essa aqui. Os títulos e subtítulos, seções e subseções, são essas aqui, tá? Essas que eu quero que vocês coloquem. O deles está um pouquinho diferente, porque como eu falei, eu fiz alguns ajustes, aperfeiçoamentos, então vai ficar um pouquinho diferente. Mas está aqui, ó. Projeto para implementação da empresa UE Uniformes Empresariais na cidade de Santa Cruz do Sul. Relatório de projeto, enfim, esse aqui, aquelas páginas iniciais. Ó, eles colocaram praticamente tudo aqui, sumário. Isso aqui tudo tem que deixar para o fim, né? Lá na última entrega. Na primeira e na segunda entrega, pessoal, só deixe um espaço ali, como espera, para lá no final colocar isso, porque como o texto vai mudando e vai ter coisas assim, o que vai acontecer? Vocês
Entregaram a primeira e estão fazendo a segunda. Aí vocês vão ver que errou alguma coisa na primeira. Aí vocês vão voltar lá atrás, tem que incluir mais 2 parágrafos. Aí já desloca todo o trabalho, né? Então vocês vão estar indo e vindo várias vezes de frente para trás, de trás para frente no projeto. Então não adianta agora querer acertar as páginas e, enfim, deixa isso para o fim. Vocês já fizeram trabalhos acadêmicos, sabem que isso acontece. Quem sabe usar bem o Word, com aquelas ferramentazinhas de ajuste automático, de sumarização automática, melhor. Aí fica automatizado. Vocês não vão perder tempo tendo que estar contando lá. E tu sabe como é que é, às vezes, ó, as tabelas também, a gente vai botando numa certa ordem, aí lá pelas tantas surge a necessidade de uma tabela nova, muda a numeração de todas as tabelas subsequentes. Isso é um horror para tu ter que estar mudando lá um por um. Então o ideal, se vocês conseguirem, é automatizar isso aí. Tá? Mas, enfim, aí tem que saber mexer no Word, né? Tá? Mas aqui, ó, a título de saber o que entra neste ou naquele capítulo ou seção, vale a pena porque eles têm praticamente tudo certinho aqui, né? Então, qualquer coisa vocês recorram aqui como um modelo. É mais para vocês terem um modelo e não se distanciarem muito deste modelo em termos de conteúdo. Então, isso aqui vai ajudar vocês a fazer bem o conteúdo. Mas o que vale mesmo para efeitos de estrutura acadêmica, de trabalho acadêmico, é esse que eu mostrei para vocês. Sigam a risca esse aqui. Tá? Quando tiver que fazer uma adaptação, me perguntem. Tá? Aí a gente vê lá. Como eu falei, vai ter situações que são peculiaridades da empresa de vocês, a gente tem que adaptar. Mas isso é normal, sempre isso acontece e não tem problema quanto a isso. Vou só entrar no virtual aqui para ver se eu não me esqueci de nada. Eventualmente, tá, pessoal, se vocês, assim, em função de alguma atividade, nós temos que fazer atividade lá dentro da empresa, hoje de noite, aí me avisem, eu não venho, né? Ou a gente faz alguma coisa à distância, enfim, quando tiver uma atividade que não vai vir ninguém, ou vai vir só 1 ou 2, aí é melhor a gente não, porque a turma é muito pequena, né? Mas, de qualquer forma, assim, ó, pessoal, tentem vir no máximo que vocês puderem, porque sempre vai ter dúvida para tirar. Deixa eu ver aqui, pessoal, aula 1. Introdução, já me apresentei, vocês já sabem quem eu sou, o programa da disciplina já está disponível para vocês também, é o que eu acabei passando aqui, né, em linhas gerais. Os slides é o que eu passei para vocês, o exemplo de projeto empresarial que também é esse que eu mostrei para vocês, a planilhona já está aí, a planilha já está na versão 2, que é a versão 1 eu fiz no semestre passado com vocês, agora estou fazendo a versão 2 já. Tá? Então ela está mais sofisticada, né, em termos para poder se adequar ao conteúdo do projeto. E a estrutura recomendada é os capítulos ali que são obrigatórios. Aqui, pessoal, eu sempre coloco um saiba mais para situar vocês de alguns detalhes. Importância do plano de negócio, é um vídeo que eu fiz, gravei lá onde eu moro. Aqui tem um outro projeto de uma turma lá do Jaime, que ele me alcançou, que eu achei muito bom. Tem alguns errinhos também, mas tem algumas diferenças estruturais, que é de lasanhas e massas, né, que foi feito por um grupo que foi muito bem, eles capricharam. Dele deu 190, 180 páginas. Então, enfim, referências não vão faltar. Tá? E qualquer coisa vocês tirem dúvida comigo. Pessoal, aí todos os outros detalhes que vão sendo necessários para a gente andar bem com a disciplina, eu vou ir passando nas próximas aulas. Por exemplo, vai chegar lá na terceira entrega, vocês vão ter que saber como fazer a apresentação. Aí eu vou dar dicas para vocês, mas isso vai demorar ainda. Especificamente quanto à apresentação, tá? Não se preocupem quanto a isso. Bom, pessoal, eu ia sugerir agora o seguinte para vocês. Já comecem a trabalhar. Tá? Tirem algumas dúvidas que vocês ainda têm, mas já comecem a trabalhar. Vocês já têm o produto, isso já é bom. Já comecem a ver ali que os primeiros tópicos. Comecem pela planilha, não tentem escrever nada agora. Tentem seguir ali a linha de raciocínio da planilha, que aquilo ali já vai dar dicas, já vai dar o importante para vocês. Olha só, o que a planilha está pedindo aqui, ó. Isso aqui, onde eu botei pesquisar, vocês vão ter que pesquisar, tá? Sinal histórico. Alguém vai ter que pesquisar alguma coisa de velas aí. Eu já vou largar daqui a pouquinho o modelo da turma do ano passado, tá? Aqui vocês vão editando, tá? Aqui tá tudo com os uniformes. Faz um salva como, bota PN velas, fábrica de velas, e deixa esse arquivo, sempre vão atualizando ele. Esse é o arquivo que vocês vão alcançar para mim. Como eu falei, eu ia trazer um pendrive, mas eu vou trazer na próxima aula, tá? Então, aí vocês, eu sempre vou ter a mesma informação que vocês. Eu até pensei em fazer no Google Drive, mas só que daí ele vai lotar a memória lá, eu já estou com as minhas memórias por causa dos vídeos aí meio estourada. Então eu vou botar num pendrive. E outra coisa, a vantagem do pendrive é que daí eu trabalho direto, o Excel
que está lá no Google Drive, quando tu acessa o Drive, ele é diferente. E aí a gente não consegue trabalhar com a mesma produtividade. Assim eu consigo com o pendrive. Então, sempre nós vamos estar trocando. Ó. Fizemos até aqui, professor. Tá, aí dá para mim, eu dou uma olhadinha. Isso ali vai servir também de monitoramento para eu poder dizer para vocês se vocês estão no caminho certo ou não. Então, toda semana eu acesso o pendrive de vocês durante a aula para ver se vocês conseguiram dar conta do recado ali. E aí eu já dou os feedbacks ali mesmo. Então, aqui basicamente é o produto, as variedades. Aí eu não sei que tipo de variedade de vela tem, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com um outro grupo, se não me engano, luxo. Eles criaram uma variedade de acordo com a qualidade da vela, se ela fica mais tempo acesa ou menos tempo acesa. Tem a ver com a cera, enfim. Aí vocês vão pesquisar isso aí, tá? Aqui a unidade de produção provavelmente vai ser velas, ou não vela, né? Unidades. No caso de vocês não é peças. Acho que vai ter, assim, vela pequena, média e grande, não sei. Aí tem que ver os tamanhos. Tá? No caso deles aqui, a parte de conversão ficou 1 para 1. Então, talvez de vocês também seja assim. De vocês eu acho que vai ter uma diferençazinha. Eu não sei como é que se mede vela, mas eu acho que é por peso. Tá? Vela de X gramas. E aí vai ter que aparecer a conversão aqui. Outra coisa importante, tá, pessoal? Esse aqui é que nem a gente simulou no semestre passado. Procurem definir os tipos de velas, as variedades que vocês vão produzir e já logo verifiquem quais são os insumos para produzir aquele tipo de vela. Eu sei que tem cera de tal tipo, cera de outro tipo, depende da química da coisa, tá? O pavio também, enfim, tem diferença em função da qualidade e aí sim isso impacta no preço. Então, dependendo dos públicos que vocês optarem, vão ter que levar isso em conta. Tá? Então, já vão colocando os insumos, tem que ver quem são os fornecedores, se eles têm fornecedor aqui por perto ou não, tem que localizar, ele tem que ter pesquisa na internet. É o trabalho de qualquer empreendedor, ele vai à luta pesquisar essas coisas. Quem é que vai me fornecer cera, parafina? Quem é que vai me fornecer? Onde é que eu consigo isso? Vocês têm que dizer aqui. Eles aqui, no caso da fábrica de uniformes, tinha casaco, camiseta e calça. Então, por exemplo, a calça e o casaco tinham zíper, a camiseta não tem zíper. Pode ser que os insumos de vocês alterem de um produto para outro. Uma recomendação, tá, pessoal, para não tornar complexo o trabalho. A planilha, ela está dimensionada para atender, no máximo, 4 variedades, 3 tamanhos e 3 canais de distribuição, ou segmentos. Só isso aí, se multiplicar 4 vezes 3 vezes 3, dá 12, dá 36 possibilidades, já, só ali. Por que eu limitei isso aí? Porque o pessoal começa a colocar assim 8 variedades, 15 tamanhos, aí fica impossível, não dá tempo de fazer a precificação. Porque sim, tu vai ter que criar uma tabela de preço para todas essas variedades, canais, segmentos, tudo combinado. Não vai querer cobrar um preço a varrer para todo mundo. Tá? Então isso vocês vão ver lá na política de preço depois. Então o que eu sugiro? A planilha está para isso, ela aceita 4 tipos de produtos, 4 variedades, 3 dimensões, tamanhos, e 3 segmentos ou canais de distribuição. Tá? Então, 4 vezes 3 dá 12, vezes 3 dá 36. Já está de bom tamanho, já dá trabalho que chega para vocês. Que para tudo isso aí, para cada uma dessas variedades, dessas 36 possibilidades, depois quando chegar lá no plano de produção, vocês vão ter que fazer para cada um deles. Plano de produção, plano de vendas, calcular imposto, enfim, dá muito trabalho. Então eu não quero que vocês percam tempo fazendo um trabalho excessivo. Essa das lasanhas, vocês vão ver, eles fizeram 3 ou 4 tipos de massas, simples essas, talharim, espaguete, mais 3 ou 4 tipos de lasanha, e ainda tinha pequeno, médio, grande, e ainda tinha sabores. Então ficou muito grande, ficou bom, eles conseguiram fazer. Mas ficou, só para ler aquilo ali, já, todas essas possibilidades, não tem nem como corrigir direito aquilo. Acho que eles já fizeram para matar o professor não pensasse. Então, quando fica grande demais, fica ruim para vocês e fica ruim para corrigir depois. Aí a gente acaba fazendo por amostragem, né? Porque tenta pegar lá, porque é tanta coisa, e aí tu vai para os principais, aqueles que pesam mais no faturamento. Então, não fujam muito das quantidades que estão limitadas na planilha. Isso facilita a vida de vocês também e ajuda depois na correção e nos feedbacks mais assertivos que eu vou dar para vocês daí. E aí aquilo que eu falei, ó, coloquem as variedades, os insumos, e depois o processo produtivo. Tá?
Pode ser que seja o mesmo processo para todos, mas mesmo assim coloca para cada um, mesmo que repita. Pode ser que sejam distintos processos. Esse aqui tem um detalhezinho a mais, é uma operação a mais ou a menos, e a gente tem que destacar isso. Tudo bem. Eles aqui, o processo é o mesmo, essencialmente. Né? Então, até a aula 2, o certo seria ir até aqui, a linha 266. Aqui, a linha 266 vai ser só texto, né? Mas em termos de preenchimento da tabela, até a tabela 444. A minha está em branco porque eles só fizeram 3 variedades. Se fizesse uma quarta, apareceria aqui. Então, pessoal, essas são as dicas iniciais para vocês poderem trabalhar bem. Podem se reunir, podem começar a dividir tarefas, se organizar, tá? Então, vamos à luta aí para não perder mais tempo.